Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, conosco aqui ao vivo no Bastidores do Poder. Boa tarde, senador. Na medida do possível para o senhor aí em Brasília. Boa tarde. Todos nós muito consternados com o falecimento do senador Major Olímpio, uma pessoa que tinha um desempenho no mandato muito vigoroso, muito forte na defesa das suas bandeiras, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, mas uma pessoa de trato muito bom no campo pessoal, é um amigo pessoal que eu perco, muito triste, porque éramos amigos desde a Câmara Federal, e o Major Olímpio deixa todos nós mais assustados ainda com a bruteza que é essa doença, e um momento importante de união nacional para que a gente consiga diminuir o número a pressão nas UTIs e que a gente tenha um só discurso: vacina e melhores condições para todos. O que a gente pode fazer em homenagem a um brasileiro de 9 milhões de votos que representava o estado de São Paulo e o Brasil. Senador, é uma tristeza mesmo imensa, né? O senador Major Olímpio, ele era conhecido exatamente pela coragem, né? Ele era uma pessoa corajosa, é uma coragem pessoal, inclusive, né? Ele teve a coragem também política de, no auge da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, de romper com o bolsonarismo, de romper com o presidente, primeiro com os filhos, com uma briga lá que nunca ficou suficientemente esclarecida. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: o senhor, como líder do governo no Congresso, apesar desse distanciamento, né, do Major Olímpio do governo, se ele criava problemas, digamos assim, para aprovação de matérias, se ele era aquele senador cri-cri que ficava ali tentando dificultar, enfim, as negociações do governo. Eu queria que o senhor descrevesse como é que era ali na conversa do cafezinho, né, na conversa no particular, na conversa ao pé do ouvido, como era o comportamento do senador Major Olímpio. Cláudio, primeiro, tomo a liberdade de dar aqui um depoimento pessoal de que o Major Olímpio, de vez em quando, ligava para algumas redações e dizia: não me coloca no debate com o Eduardo Gomes, porque ele é meu amigo pessoal, eu gosto muito dele, e eu tenho isso como homenagem, porque apesar de ter expressões contundentes, performance muito forte para defender as suas bandeiras, principalmente na área da segurança, na sua luta política, eleitoral e partidária, ele dividia isso muito bem com o procedimento legislativo. Posso dizer que nas sessões do Congresso, em que pude exercer o cargo de líder do governo no Congresso Nacional, nunca partiu por parte do Major Olímpio qualquer manobra legislativa, regimental, que protelasse o debate de algum tema. Então, eu posso dizer que perco um parlamentar, o Senado pede parlamentar, muito transparente na defesa das suas ideias, mas muito leal nos acordos políticos. E isso eu preciso deixar registrado numa verdadeira homenagem ao que ele deixou andar no governo o tempo inteiro. Nunca foi vingativo, posso dizer o termo, nas questões de plenário e nas questões regimentais. Sempre deixava o seu discurso marcado, mas na hora da votação da matéria ele se quebrava a democracia, ganhava, perdia votações, mas sempre de maneira muito leal. Senador Eduardo Gomes, Lana Canepa falando aqui. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes e o senador que no começo do mês isso representa muito o que era o senador Major Olímpio. Ele participou da cama do hospital, ele participou da sessão que votou no Senado a proposta de emenda à Constituição para abrir espaço para o auxílio emergencial. Ele era muito forte, muito combativo, e eu queria saber, senador, o que os senhores pretendem deixar de legado, né, oferecer com essa energia, o que o Congresso Nacional pode fazer para marcar em memória
do senador Major Olímpio nesse momento em que o país enfrenta uma fase terrível da pandemia, mais de 3 mil mortes registradas por dia, a nossa média móvel da última semana acima de 2 mil pela primeira vez, 2 mil mortes, 2 mil vidas que se perderam, entre elas a do senador Major Olímpio. Ele deixa a lição de que é preciso lutar e dá para fazer gesto de união, gesto de convergência nas necessidades da população brasileira, sem perder a essência, sem perder a defesa dos seus ideais. Nós precisamos registrar que o que aconteceu no Senado, o que acontece hoje, é como se o Senado estivesse tirando um Estado da representação daqueles que foram eleitos e tomaram posse, tanto na eleição passada quanto agora, em 2019. 3 senadores perderam a vida durante essa fase agora da Covid. Então, no Senado significa muito, como se fosse a representação de um Estado. E o Major Olímpio é o brasileiro, é o senador da República. Aliás, o Major Olímpio é o parlamentar brasileiro das duas casas com o maior número de votos. Recebeu cerca de 9 milhões de votos para representar a população de São Paulo no Senado. Então, é um legado de respeito que não pode ser esquecido e um exemplo que deve ser aproveitado para a gente ser mais forte e enfrentar agora, tentar reverter tudo isso que está acontecendo, já que alguns países conseguiram. Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder, o senhor falava e enfatizou esse momento de união que é necessário, senador. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enalteceu esse ponto de vista também na entrevista que ele deu há pouco para o José Luiz da Atena no Brasil Urgente. Já tinha escrito sobre isso um pouco mais cedo. O senhor, como líder do governo, de que forma esses caminhos podem ser construídos daqui para frente, para que de fato a gente tenha resultados dessa, pelo menos essa perspectiva, essa vontade do legislativo e também do governo se unirem para achar essa união nacional em torno do combate à pandemia, senador? Ontem nós tivemos um dia importante, duro, difícil, triste, como todos os dias têm sido, mas um dia de muito trabalho, uma sessão de 12 horas para liberar a pauta do Congresso em situações de absoluto risco, todos os parlamentares que estavam lá presentes, para que a gente dê à população, na semana que vem, o mais rápido possível, o auxílio emergencial, garantindo que boa parte da população consiga ficar em casa até que a pressão sobre o sistema hospitalar seja aliviada e que outra corrente também, liderada por governadores, prefeitos, o presidente, consigam a vacina para que a gente consiga respirar, sair desse momento muito difícil para todos. Não há espaço para nenhum tipo de subterfúgio ou luta política que seja justificado nesse momento. No momento de crise, união não é uma opção, é uma obrigação. Senador, estava prevista a ida do presidente hoje entregar pessoalmente as medidas provisórias pertinentes ao auxílio emergencial, né? E isso foi cancelado em razão do falecimento do Major Olímpio, etc. Não é seria um momento festivo e não é o caso, né? Mas, assim, o que eu gostaria de saber do senhor, como líder do governo no Congresso, se o senhor tem informações sobre data de pagamento, ou seja, a medida provisória assinada, publicada no Diário Oficial, quando é que o dinheiro vai pingar na conta das pessoas que tanto precisam dele? Cláudio, nisso a gente pode ressaltar o papel importante do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal, que conseguiu otimizar um sistema que deve colocar nos próximos dias o recurso na conta dos brasileiros, alguns inclusive que têm feito isso através de transferência no celular. Então a gente acredita muito na capacidade de rapidamente transferir esse recurso e a gente agora tem que lutar para que tenha também vacina e capacidade de vacinação semelhante ao que a gente conseguiu esses meses todos com o auxílio emergencial. Muito bem, senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, senador, me desculpe fazer pergunta sobre auxílio emergencial, mas não dava para perder essa chance, né? Claro,
Ô, meu irmão, eu acho que em homenagem até ao Major Olímpio, saber que a gente pode colocar uma família se cuidando, aos cuidados da sua própria união, os brasileiros que mais precisam, é também uma forma de homenagear o legado do Major Olímpio e de todos aqueles que se foram. Senador, muito obrigado pela participação conosco. Um Até abraço a próxima. Um abraço a todos. Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, participou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Só registrar aqui duas notas rápidas, Cláudio e Lana. Nota do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. Essa morte precoce de nosso amigo, colega e fraterno Major Olímpio, que sempre esteve ao lado de nossa causa política por um Brasil melhor, deixa todos nós sem chão. Só nos resta nos solidarizar com a sua família e pedir a Deus que nos proteja em espírito e força para caminharmos sempre juntos em busca de nossos ideais. E nota aqui também do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, o Brasil perde um